Roberto acabou de me dar uma canetinha e eu perdi ela aqui. Ah, achei. Pronto, né? Eu estou assim ultimamente, né? Perco as coisas na minha mão. Eu gostaria, irmãos, de, na oportunidade, lembrando do nosso tempo de escola bíblica dominical, dar continuidade, tá, a esse assunto. Projeta para mim, Gabriel, para mim passar os slides aqui. Pode ser naquele slide que já tem um óculos, tá bom? Na escola bíblica dominical, nós olhamos para a realidade das igrejas no mundo atual, dos tipos de igrejas que nós temos. E este livro, né, que está sendo projetado aqui, ele traz essa leitura, essa análise, e sugere, né, a existência de 5 igrejas no mundo atual hoje, desde igrejas que estão, pode passar, e aí, ok, volta um agora, esse daqui, ok, igrejas que estão em uma realidade terminal, igrejas que estão apenas sobrevivendo, tá? Igrejas denominadas igrejas parasitas, né? São igrejas que crescem e estão aí experimentando a chegada de outros crentes, de outras igrejas, transferência, mudança, né? Temos a realidade de igrejas reprodutoras e de igrejas multiplicadoras. Então não vou explicar novamente o que gastamos 1 hora, né, agora há pouco, falando sobre essas igrejas. Mas pensando na realidade de onde podemos nós estar, né, entre essas igrejas, talvez a pergunta agora a ser respondida, né, aqui não está passando, passe um que eu passo o resto, seria o seguinte: como que nós podemos sair de onde nós estamos para onde nós deveríamos estar? Será que é algum tipo de ideia que podemos ter? Será que é uma sacada não tida ainda? Será que é uma sugestão de alguém que pode nos levar e conduzir na direção correta? Será que é isso que precisa acontecer? Alguém se levantar e dizer: olha, eu tive pensando, por que a gente não, né? Por que a gente não faz sopa para distribuir? Por que a gente não, né? Alguma ideia? Será que é isso, irmãos, que está faltando para nós? Eu penso que o que falta para nós é entendermos a história. É entendermos a história do agir do Senhor no mundo. É enxergarmos do ponto de vista de Deus e não do nosso. Todos nós fazemos uma leitura de mundo, todos nós temos uma cosmovisão. Mas nós precisamos, né, enxergar o mundo a partir das lentes da Escritura, o que a Bíblia diz, qual é a história que a Bíblia narra, onde eu estou inserido neste momento na história de Deus, o que Deus esteve no passado fazendo, o que Deus está o que teve no passado, o que fez o Senhor no passado, o que está fazendo o Senhor no presente, e o que o Senhor pretende fazer no futuro, o que a Bíblia diz. Esta narrativa, a Bíblia conta. A Bíblia já nos apresenta essa história de Deus. O que nós precisamos e o nosso desafio é voltar para este livro e fazer a leitura correta. Então hoje o meu desafio aqui, ele é talvez mais do que triplo. Por quê? Porque eu já trouxe esse estudo para os irmãos, em alguma oportunidade no passado, e na verdade, né, são vários estudos, e hoje eu pretendo falar em um único momento, ou 2 momentos, que foi na EBD e agora. E eu não percebi que, né, eu iria precisar do meu computador, emprestei o computador lá para as crianças, né? Tentamos ligar o do Gabriel aqui, não deu certo. Não tem problema, eu vou usar o slide. É verdade que eu vou usar o slide, mas as anotações minhas estavam em outro lugar, né? Então eu vou lembrar o que já foi dito, olhar para os slides e avançar, né? Então, desafio aí para a gente caminhar. Irmãos, quando nós olhamos para a história,
do que a Bíblia conta, a narrativa descrita pela palavra do Senhor, primeiro nós podemos ter total confiança, porque essa é a verdadeira história. E quando a história da palavra do Senhor começa a nos revelar o que aconteceu, nós temos Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A verdadeira história começa, né, com a criação. Se voltar um, some esses de baixo aqui, não? Volte um. Não. Então tá bom, vamos desse jeito mesmo, né? A Bíblia fala de uma criação de Deus. A Bíblia fala de tudo que existe, passou a existir, porque Deus, o Supremo Senhor do universo, fez o que existe. E essa criação de Deus, ela foi intencional. Não foi aleatória, não foi sem propósito, mas tudo que fez o Senhor, o fez para o louvor da sua glória. O que é que o salmista vai dizer sobre os céus? Que proclamam a glória de Deus e anuncia as obras dos seus dedos, as obras das suas mãos. Tudo que tem vida, o salmista diz: louve ao Senhor. O que é que Jó, no livro de Jó vai dizer sobre o universo e a realidade estrelar das estrelas, dizendo que quando alegremente as estrelas entoavam louvores ao Senhor. Tudo o que Deus fez foi intencional. Deus fez para o louvor do seu nome, para o louvor da sua glória. Deus fez tudo para que, na direção de Deus, tudo pudesse se curvar diante do Criador, diante do seu Senhor. Por isso que o homem tem dentro de si uma verdade pulsante, embora ele não possa descobrir, conforme Salomão vai dizer, em Eclesiastes, que é o desejo, é o senso, é a ideia da eternidade dentro de cada um de nós. O camarada pode ser da mais variada direção possível de crença e de religião, mas dentro dele existe um testemunho, existe algo que pulsa e diz que a morte não é o fim. Alguns acham que vão voltar numa árvore, numa barata, num passarinho, nem qualquer coisa, mas algo dentro de nós testemunha: a morte não é o fim. E isso é a criação de Deus, é a realidade de nós criaturas, de forma intencional. A Bíblia vai relatar os primeiros capítulos de Gênesis, a forma como Deus cria, o porquê de cada coisa existindo, no tempo existindo, a forma como existiu, e nós vemos que a criação de Deus existia ordem. Tudo no seu devido lugar. Eu não posso, jamais posso dizer isso. A ciência acha, não, porque não é ciência. Nunca foi ciência. É especulação em nome da ciência. Faz a leitura do avesso, o oposto. Porque é dito, sobre algumas, não é teorias, viu? São possibilidades. Porque o que é teoria é o que deixa de ser uma possibilidade e passa a ser um experimento aqui. Vamos testar. E o que é dito sobre a existência do universo não é nem teoria, é possibilidade. E aí eles entendem que tudo passou a existir do caos. Em milhões de bilhões de anos se encontra esse elemento com esse elemento que vai dando vida, que vai se transformando, e que cá estamos nós, de encontros cósmicos e de amebas há tantos bilhões de anos. Essa narrativa não é a narrativa que a Bíblia conta, não. É o oposto. A Bíblia fala que tudo que existe passou a existir porque Deus criou de forma intencional, e tudo que existe foi criado em ordem. Em ordem. A complexidade do nosso ser
é algo inalcançável ainda pela ciência séria, boa e verdadeira. A complexidade, né? Vamos pegar um órgão do nosso corpo, o nosso olho, os tecidos e não sei quantos nervos diferentes existem no nosso olho, e isso não veio evoluindo a partir de alguns encontros e acidentes biológicos. Não, isso existe porque um arquiteto sábio, Senhor, trouxe a realidade dessa existência, em ordem, no seu devido lugar, para um fim específico. A criação era perfeita. Mas o que a narrativa bíblica diz e conta para nós? Que a perfeição existiu, mas ela foi interrompida. Gênesis capítulo 1 e 2 fala desse momento perfeito. Gênesis capítulo 3 vai falar do próximo ponto que será passado, que existiu o quê? Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Falando da criação perfeita de Deus, se a gente fosse simbolizar num campo aí do automobilismo aí. Olha que carro lindo, não é? A gente pode olhar para uma Ferrari conversível dessa e falar, é perfeito. A cor, o desenho, o design, a forma, a potência, top demais. Né? Mas o que a narrativa bíblica vai contar para nós? Que existiu mais coisas. Vamos lá, vamos passando aí. Existiu uma queda. Existiu a ruptura da estabilidade, da ordem, da perfeição. Existiu um atrapalho, que é Gênesis capítulo 3, vai contar para nós, que é a desobediência do homem, é o pecado. E o pecado vem para gerar instabilidade. O pecado causa desordem na ordem. As coisas mudaram. A realidade da criação de Deus não é mais a mesma coisa. Paulo vai falar em Romanos que a criação geme. Nós sofremos. A dor da realidade da vida passa a ser tão intencional que aqui estamos nós, né? Um escorado no outro às vezes, um aqui senta e levanta, e não há posição nesses bancos secos e duros. O que é isso? Existiu uma queda. Pode passar. Vamos olhar para a perfeição da criação, vamos olhar para a realidade. Isso não é mais um carro. São ferros retorcidos e pedaços daquilo que um dia foi um carro perfeito. O que nós vivemos hoje é essa realidade aqui. Ó. E aí nós temos situações que nos fazem questionar. O que é a vida? Né? Perguntas intrigantes. Quem eu sou? Onde eu estou? Para onde eu vou? Né? Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito não só da vida de forma geral, qual é o propósito da minha vida? Quais são os princípios e valores? E nós vemos hoje uma inversão de tudo aquilo que nós chamamos de princípios e valores conservadores de um passado. Gente, nós vivemos essa bagunça aqui, ó, por causa da queda. Esse é o nosso momento, esse é o nosso mundo, essa é a nossa realidade. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Enquanto talvez o nosso sentimento, e eu digo o nosso sentimento como ser humano de forma geral, é sem esperança, sem perspectiva. Nós às vezes não conseguimos nos alegrar no presente e olhamos para o futuro e o que nós sentimos é tristeza e desânimo. Agora nós como cristãos, nós podemos olhar para a narrativa bíblica. Nós podemos olhar para o que a Bíblia já descreve como verdade. E sabe o que a Bíblia diz? Pode passar o próximo slide. A Bíblia vai dizer lá na frente que Deus irá restaurar todas as coisas. Nós, embora a nossa percepção não seja essa, a nossa percepção de experiência, de apalpar, de ver, seja muito mais parecido com uma carroça desembestada ladeira abaixo. Parece que esse é o nosso sentimento, não é?
o que nós temos visto no mundo. O que nós temos visto no mundo? Uma confusão. O mundo próximo aí, quase que de uma guerra mundial. É só um doido apertar o primeiro botão. Essa é a verdade. É só um desses poderosos lançar um foguete na direção do outro, irmão, vai virar um caos. Esse é um sentimento que nós temos, né? A qualquer momento o negócio vai explodir, a terra vai pegar fogo, e tal, e tal. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, sabe o que os nossos olhos são convidados a se fixarem? Na verdade, de que Deus está trabalhando para um dia termos, sabe o quê? Passa mais um. A restauração da perfeição novamente. Deus está conduzindo a história. Nós fazemos parte da história. Nós estamos vivendo aqui, ó. Deus irá conduzir novamente para um estado perfeito todas as coisas. Aí a pergunta óbvia que nos surge, qual que é? Como? Quem? Quem Deus tem usado para cumprir o plano que Ele tem descrito para a humanidade? E aí? Ok. Agora, e no passado? Vamos ver? Projeto mais um. Sabe quem surge na história? Israel. O que acontece aqui? Eu vou mencionar. Né? Gênesis, capítulo 1 e 2, criação perfeita de Deus. A ordem do Senhor para Adão e Eva era: case, multiplique-se e enche essa terra. Se espalhe. Domine a terra. Domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis. Tenha domínio. A maneira de cumprir o mandato do Senhor é exatamente cultivando, fazendo a criação, né? É ser dominada pelo homem. Por nós, como parte, né, de quem é o próprio Deus, o dominador sobre todas as coisas, o Senhor sobre todas as coisas. Como imagem e semelhança do Senhor, nós temos a ordem de exercer domínio sobre essa natureza, sobre essa criação. E é isso que nós estamos, de certa forma, fazendo. E com uma grande confusão. Mas o ponto, né, é o seguinte: a confusão existe a partir da desobediência do homem, em Gênesis capítulo 3. A história é dada direção e o homem passa agora a cumprir com sérias dificuldades a ordem de Deus. O que é que nós temos no desenrolar rápido aqui dos capítulos de Gênesis? Nós temos tanta coisa aqui em Gênesis, a própria corrupção da raça humana em Gênesis capítulo 6. O Senhor precisando destruir toda a raça humana, preservar Noé e sua família, porque o pecado do homem foi tamanho e a tal ponto que Deus decidiu destruir o mundo com o dilúvio, com as águas do dilúvio. O capítulo 6 vira, a terra está novamente sendo povoada pelos homens, né? E o que acontece? Em desobediência à ordem de Deus, nós temos o capítulo 11, a história da Torre de Babel. Qual que é a história da Torre de Babel? O povo está reunido, o povo está junto, o povo está aglomerado, e o povo quer ser grande e famoso. O povo quer permanecer ali e diz: nós vamos construir cidade fortificada. Nós vamos fazer uma torre cujo topo toque os céus. E nós vamos ser famosos por isso. O que acontece? Deus intervém no projeto, na obra. E nós não sabemos onde essa torre estava. Mas o Senhor, em algum momento, né, estava, eu digo, de tamanho, né? A torre era na região da Babilônia, terra de Babel, Torre de Babel, por causa do quê? Da Babilônia. E aí o que acontece? As pessoas são espalhadas porque Deus causou ali a confusão das línguas. Todo mundo nesse momento falava uma única língua, e existia união, e mesmo fora dos propósitos do Senhor, a obra estava avançando e o Senhor confunde as línguas. O povo é forçado a fazer o quê? Se espalhar, para encher a terra, para se multiplicar. E o que acontece? Deus, que tem um plano para a humanidade, para a criação,
irá conduzir a catástrofe que existe hoje para um estado perfeito, Deus que tem um plano, e sempre teve esse plano de se revelar Senhor e Salvador do pecador desobediente, de Gênesis capítulo 3, e cada um de nós, Deus quer ser conhecido. O plano perfeito de Deus é ser adorado, é ser conhecido, é derramar a sua graça e misericórdia a cada povo, língua, tribo e nação. E para isso, para ser agora alcançado de um povo que foi disperso por causa da desobediência, quem que surge no cenário para alcançar agora as nações que foram espalhadas aqui na Torre de Babel? Israel. Depois do capítulo 11 de Gênesis, que é a Torre de Babel, qual que é o capítulo 12? Qual é a história? Chamado de Abraão. Olha só, Gênesis 12, 1. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e abençoarei. Olha aqui, irmãos, o propósito de formar Israel. Abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Vamos lá. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, através dessa nação que formarei a partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha Deus revelando o seu plano para alcançar a humanidade dispersa e desobediente aqui para Abraão. Eu vou alcançar. Deus forma uma nação para ser o quê? Vamos voltar lá para o slide, Gabi. Para ser o veículo onde Deus irá alcançar esses povos, revelar-se Salvador. É isso que nós vemos sobre o desenrolar do plano do Senhor. Então, irmãos, é interessante nós observar, eu gostaria de tocar nesse ponto aqui, apenas, quando nós olhamos para Abraão sendo chamado pelo Senhor para ser um instrumento para alcançar as nações, às vezes nós pensamos, que figura desse homem vem à sua mente? Claro que a Bíblia vai dizer que ele tinha 75 anos de idade, tudo, mas nós imaginamos um homem extremamente piedoso. Parece que Abraão nasceu crente, não é isso? Parece que a imagem, o nosso pai na fé, nasceu pronto. A Bíblia não fala de muitas coisas antes disso, de Abraão, alguma coisa fala, mas assim, parece que Abraão é o homem, e de fato escolhido por Deus, mas um homem que sempre foi obediente ao Senhor, obediente aos seus pais, um filho exemplar, um homem que já se voltou para Deus imediatamente, e agora aqui pronto, submisso e humilde, ele atende ao chamado do Senhor. Mas não foi bem assim. Sabe quem que era Abraão? Ou sabe onde morava Abraão? Abraão morava na região da Babilônia, da Torre de Babel. Olha só, Josué, dá uma olhadinha aí comigo. Está sendo um problema aí, voltar aí, mas vamos, vamos lá. Josué 24. Capítulo 24, versículo 1 e 2. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel, e todos vieram e se apresentaram diante de Deus. É uma convocação. E aí Josué vai falar o seguinte, olha só, versículo 2. Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Olha aqui a casa de Abraão.
Olha aqui a realidade de Abraão vivendo na Babilônia junto com seus pais. Abraão é escolhido por Deus e Abraão é tirado da idolatria babilônia. Abraão se converte ao Senhor certamente em algum momento da sua vida, enquanto Deus se revela a Abraão, mas é interessante pontuar o seguinte: Deus escolhe Abraão não porque Abraão é bom, bonito, sábio, inteligente. Deus escolhe Abraão porque ele tem um plano. Qual que é o plano de Deus para Abraão? Formar uma nação para alcançar a mim e a você, cada família da terra, abençoar cada família da terra. Então Deus escolhe Abraão. A escolha de Deus, a eleição de Deus, não diz respeito unicamente a um privilégio, mas diz respeito a uma responsabilidade. Nós somos alcançados, nós somos salvos, porque Deus tem um plano. E o que acontece? Nós vamos para os slides novamente, né? Acontece que Deus, através de Israel, dá um clique aí que vai... Forma um povo, tem uma missão, ser o canal para abençoar todas as famílias da terra. Está falando de Jesus. Ser um canal para o Redentor. Porque Deus tem um plano, né? Tem a criação, surge a queda, mas surge Israel, que irá conduzir o plano de Deus em restaurar todas as coisas. Só que a história que é revelada para nós, mostra o que para nós? Israel cumpriu o plano de Deus? Israel foi obediente, Israel deu os passos que Deus disse para dar, Israel cumpriu a aliança com Deus, Israel recebe o Redentor, é isso que a Bíblia diz para nós? Não, Israel falhou, irmãos. Israel falhou. Israel não cumpre. Israel se desvia dos caminhos do Senhor. Israel deixa de adorar o Senhor e passa a adorar outros deuses. Israel se dobra diante de poste. Israel sacrifica os seus filhos a outros deuses. Israel instala sobre a casa do Senhor a idolatria. Israel se envolve em prostituição cultural. Israel falhou. Mas Deus tem um plano. Deus está no controle da história. Embora Deus envolve Israel, e Israel falha, Deus não perde o controle. Israel perdeu o controle, mas Deus não perdeu o controle. E Deus continua o seu plano. Pode passar mais um. Quem que é o próximo ponto da história revelada de Deus para nós? A redenção. Jesus Cristo veio a esse mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz, né? Vindo, porém, a plenitude dos tempos, o momento certo, o momento ideal, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus Cristo entra na história, tá? É o Deus que se faz homem. João vai dizer, né? Ele no princípio estava com Deus, ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, mas Ele se manifestou entre nós, e nós vimos a sua glória. É o Filho do unigênito do Pai, que veio até nós. Deus se fez homem. É o homem que opta pela obediência, é o obediente que morre pelo desobediente. Mais um clique no slide. O que acontece? Nós estamos vendo exatamente o que Jesus faz. Ele cumpre aquilo que Adão não foi capaz de cumprir. Volte eu quero essa seta aí. Jesus Cristo é a solução para o problema da queda, para o que Adão causou lá atrás, para o que nós temos vivido constantemente em desobediência para com Deus. Jesus é o obediente que morre pelo desobediente. Deus tem um plano. Jesus veio ao mundo. Jesus não falhou. Jesus foi o plano central de Deus. Mas a história se desenrola. A Bíblia vai contar para nós que Deus, que irá conduzir o mundo
para a restauração de todas as coisas, que forma Israel. Israel falha, Jesus Cristo vem. Na mesma intenção de restaurar todas as coisas e caminhar para um final triunfante e glorioso, quem é que está em cena nesse momento? Pode ir. A igreja. A igreja é o plano de Deus para o mundo. É através da igreja que o Senhor se apresenta no palco da história, que Deus se revela. O que nós podemos ver sobre a igreja? Uma comunidade que recebe uma missão. Qual a missão da igreja? Fazer discípulos. É uma nova realidade. Enquanto a missão de Israel era uma missão voltada para dentro, Israel não tem a ordem de ir às nações. Israel convidava, vinde, adorai o Senhor, se prostre diante do Senhor. Israel era um testemunho para as nações. Mas a missão de Israel, ela é voltada para dentro. Era viver. A missão da igreja, enquanto vive, enquanto glorifica e obedece ao Senhor, qual que é a missão da igreja? Ir e fazer discípulo de todas as nações. A missão da igreja não é voltada para dentro, é voltada para fora. Nós somos convidados a voltar para fora, aos nossos olhares, à nossa ação. Enquanto aqui dentro nós glorificamos, edificamos, adoramos, é isso que a Bíblia vai dizer para nós. E a história caminha para a restauração de todas as coisas. Então a fé cristã, o cristianismo, não é uma religião em que fazemos parte, nos tornamos adeptos. O cristianismo é uma maneira de enxergar o mundo. É a forma de fazermos a leitura da história, é uma cosmovisão. Aí perguntas, vamos ver o que tem mais aí, que eu já não me recordo. Não tem mais nada, né? Então tá bom, agora é só a minha lembrança aqui, né? E o auxílio do Espírito Santo. O que nós precisamos, isso, deixa esse slide. O que nós precisamos responder? Cronologicamente, nós estamos aqui. Qual que é o próximo evento? Desenrolado pela revelação da palavra de Deus. A volta de Cristo. A escatologia, os detalhes da escatologia. Se aqui, se no meio, se no final, isso não vem ao caso. Mas Jesus vai voltar para nos buscar. Nós viveremos uma realidade restaurada. Eu posso enviar depois, Roberto, também o slide, tá bom? Pôr no grupo da igreja. O que nós devemos perguntar? Se estamos aqui, será que nós estamos alinhados com o que Deus deseja fazer no mundo? Será que nós estamos vivendo o propósito do porquê nós existimos? Israel surgiu por um propósito. A igreja surgiu por um propósito. Será que nós estamos alinhados com isso? Ou será que eu apenas faço parte da comunidade? Estou assistindo, estou observando. Se der, faço. Se quiser, vou. Se der, contribuo. Irmãos, nós reduzimos a missão da igreja a elementos tão pequenininhos. E nós esquecemos que nós somos chamados e escolhidos, porque Deus tem um propósito. A ação de Deus não terminou quando Ele te escolheu e te chamou. Começou quando Ele te escolhe e te chama. Você foi chamado porque Deus tem um plano. Nós somos o veículo de Deus agir no mundo. Nós somos a igreja. Só que nós somos chamados para fora. Qual que é a nossa tendência natural? Qual que é? Nos fecharmos e voltar os nossos olhos para dentro. E esquecemos que o Senhor nos chamou para fazer discípulos de todas as nações. Enquanto a ordem
para o povo de Israel era viva e convide, conclame as nações, a ordem da igreja é vá e anuncie para as nações. Nós não temos uma ordem na Bíblia para o pecador vir para a igreja. Não tem essa ordem. Mas nós temos a ordem da igreja ir alcançar o pecador. De ser luz, de ser sal no meio das trevas. De ser um canal da bênção do Senhor. Então, irmãos, é disso que nós precisamos. É ter os nossos olhos voltados para a história da revelação de Deus e nos alinharmos com o que Deus deseja fazer com a igreja que somos nós. Será que nós estamos alinhados com isso? Será que temos vivido pelo propósito do porquê Deus nos criou? Às vezes nós queremos explicar com a teologia, e isso é maravilhoso, mas às vezes nós reduzimos as coisas. Porque nós dizemos que o propósito do porquê existimos é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E amém, é isso que a Bíblia diz. Vivemos e existimos para a glória de Deus. Agora, como que glorificamos a Deus? O que é essa glória para o Senhor? O que é isso? Quando eu levanto a mão e digo glória a Deus, é isso? Não. Viver para a glória do Senhor é viver de acordo com o propósito do porquê eu existo. Eu existo para glorificar a Deus enquanto eu obedeço ao Senhor. Enquanto em reverência eu me prostro e adoro o Senhor, cumprindo o que Ele espera de mim. E o que é que Deus espera de mim como indivíduo? Que eu viva a realidade de ser corpo de Cristo. Igreja é o evangelho visível. Eu quero ver Jesus, eu quero ver o evangelho, então venha para a igreja reunida. Igreja é a forma como Deus trabalha no mundo hoje. Você percebe aqui que a maneira como nós lidamos com a igreja já nos coloca se estamos na direção de glorificar a Deus ou se estamos em qualquer outra direção, a maneira como lidamos com a igreja. É isso, irmãos. Não existimos por acaso. Não devemos fazer, ser, ir, deixar de ir, ajudar, deixar de ajudar, por qualquer outro motivo, a não ser porque Deus manda fazer. E em cumprimento ao que Deus manda, Senhor, eis-me aqui. E aí voltando, atrelado ao que tratamos na escola bíblica dominical, o que é que nós precisamos nos envolver? Com o ser e fazer discípulos. Nós podemos fazer discípulos de várias formas. Nós não precisamos plantar uma outra igreja para viver o fazer discípulos. Nós necessitamos fazer discípulos hoje, agora. Como que fazemos discípulo? Indo por todo mundo e pregando o evangelho. Anunciando e ensinando esses discípulos a guardarem todas as coisas que Jesus disse. Como que fazemos discípulos? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então em alguma medida, nós temos nos envolvido e feito. Mas eu penso que nós precisamos ir muito além. Fazer de forma intencional. Fazer com propósito. E juntamente, enquanto fazemos discípulos na nossa Jerusalém, possamos também fazer discípulos em outros lugares. Então, irmãos, eu gostaria de desafiar a igreja, em primeiro lugar, a orar. Orar para o que Deus deseja e quer fazer através de nós, em nos usando para isso. De novo, não sabemos, não sei, mas uma coisa eu sei. Do jeito que está,
Estamos desalinhados. Do jeito que está, estamos com o foco desajustado. Não estamos totalmente errados, totalmente fora. Claro que não. Mas precisamos ajustar o foco. Onde, como, é Deus que precisa direcionar. Mas compartilhando o que mencionei rapidamente na escola bíblica dominical, estando incomodado com essa realidade de estarmos voltados mais para dentro do que para fora, né, eu tenho conversei quarta-feira com o pastor Júnior, de Embuias, e o pastor Maurílio, do Rio Bonito. E ambos, né, desejando e sentindo a mesma questão. Precisamos nos envolver com algo. E o convite, né, a pensarmos e a começar a orar e rabiscar qualquer ideia foi: nós precisamos nos unir para que plantemos uma outra igreja. Para que comecemos com um ponto de pregação. Sozinhos, irmãos, sozinhos, Moraes, nós não conseguimos. Porque as nossas necessidades e demandas internas são reais e grandes. E essa realidade se faz algo tão grande, dispendioso, que nesse momento eu sinto que sozinhos nós não somos capazes. E aí o que nós fazemos? Cruzamos os braços, oramos e mandamos oferta? Não, vamos unir força com quem também quer. Vamos unir força com quem também compartilha das mesmas perspectivas e deseja a mesma coisa. Nem todo mundo que compartilha disso pode, nesse momento, se envolver com um projeto assim, porque já estão envolvidos em outros lugares às vezes. E amém, que Deus abençoe. O plano de Deus nunca foi todo mundo no mesmo lugar, na mesma hora, na mesma direção. Foi espalhar. Deus chama, Deus dá ideias, Deus nos envolve em projetos diferentes, exatamente por quê? Porque a igreja precisa estar em cada camada dessa sociedade, desse mundo. Então, nós temos conversado, nós temos, né, de forma muito embrionária ainda, rabiscado algumas ideias. Amanhã eu irei, né, a ter uma reunião com eles para a gente começar a pôr no papel alguma ideia. E uma das coisas que, pensando e compartilhando com eles, e até mesmo com mais alguém, eu fiz essa semana, foi o seguinte: lembrando que ideias são ideias, pensamentos são pensamentos. Esses pensamentos precisam ser submetidos aos pensamentos e aos caminhos do Senhor, que são muito mais altos que os nossos caminhos. Então, quando eu falo de ideias e de pensamentos, realmente são apenas ideias e pensamentos, não são planejamentos. Podem se tornar. E depois de se tornarem planejamento, podem se tornar uma realidade praticada. Deus direciona cada detalhe. E uma das coisas que, pensando, irmãos, nós temos sérias dificuldades em começar qualquer coisa nesse sentido. Uma das dificuldades é para nós, não é para Deus. Tudo é financeiramente muito dispendioso, nós sabemos disso. Quando nós pensamos na nossa realidade interna, nós diríamos: ixi, nós não somos capazes nem de mandar reimprimir folheto para distribuir. Quando pensamos na nossa realidade. Mas Deus é o dono da prata e do ouro. É Deus quem abre portas, é Deus quem fecha portas. E pensando nisso, eu que já havia pensado uma vez, de forma muito pessoal, eu pensei novamente na seguinte situação. Eu penso que não é por acaso que situações acontecem de forma como acontece e não ganham outros rumos. Por exemplo, deixe-me ser claro. Pastor Natan, que é o fundador dessa igreja, junto com o pastor David, do Mirna, né, participou desde próximo do início da Betel, de Parelheiros, né, perde a esposa, né, a Diana, e
retorna para os Estados Unidos e eu disse, ele não vem para o Brasil nunca mais. Né? Ainda mais casando novamente. Eu não viria. E talvez ele também não viria, se Deus não o quisesse, no Brasil de novo. E aí, pensando sobre toda essa realidade, eu compartilhei com o Júnior e com o Maurílio, o pastor Maurílio, o seguinte, falei, olha, eu tenho quase certeza que o pastor Natan, quando vier para os Estados Unidos, ou quando vier dos Estados Unidos, ele se inclinaria para um projeto assim. Porque eu sei que o desejo do pastor Natan, desde o início, era o quê? Plantar 10 igrejas na região, onde plantando a primeira, ao plantar a segunda, a primeira ajudaria, ao plantar a terceira, primeira e segunda ajudaria, e de repente o plantar as demais seria algo bastante fácil. Não aconteceu. Pelos motivos, pelas decisões, pelas necessidades e tudo isso. E eu pensando e compartilhando com os dois, esperando o seguinte, esperando que nesse momento eles iriam cortar. Cara, não funciona. Assim, isso não funciona. Pelo contrário, eles falaram, rapaz, isso poderia realmente viabilizar o projeto. E aí, isso na quarta-feira. Na quinta-feira, tivemos uma reunião de pastores e eu descobri que o pastor Natan já está no Brasil. Ele não virá, veio, já está aí. Quando foi sexta de manhã, eu liguei para o pastor Natan. Irmãos, por cerca de 30 minutos, mais ou menos. O que ele disse é realmente assim incrível no sentido de ver o que Deus pode fazer. Ele resumindo os detalhes, falou, pastor, se eu tivesse aí diante de você, eu estaria de joelhos. Porque chegou o momento em que Deus quer realizar algo com o apoio das nossas igrejas. Ele falou, eu não posso liderar isso. Ele falou, eu não posso liderar isso. Eu quero apoiar isso. 100% do meu apoio. Eu quero canalizar recursos para isso. Mas vocês precisam liderar isso. E mais 200 outras coisas que nós falamos. Então, tudo para dizer o quê, irmãos? Que eu não sei de nada desses detalhes. Eu só sei que muita coisa poderá ser feito se Deus continuar conduzindo nesse sentido. Não existe nada além de uma única conversa de 30 minutos e do compartilhar de ideias. Gente, vamos nos unir para um trabalho? E aí envolvendo mais alguém dizendo, eu tenho orado por isso. O pedido na reunião de pastores, embora ele não estivesse, foi o seguinte, pastor Natan está aqui, veio para dar continuidade a um projeto de plantação de igreja, não sabe onde, não tem data para começar, senão a partir de agosto do ano que vem, que a esposa precisa de adaptação, e ele quer ajuda, quer apoio, como sempre quis, sempre desejou. Não teve pelos motivos, mas nesse momento ele diz, eu estou aqui para apoiar, eu não quero liderar esse projeto. Então, vamos orar para que o Senhor nos direcione, se essa for a vontade do Senhor. Se não for a vontade do Senhor, Ele vai continuar, irmãos, do mesmo jeito, e vai nos conduzir para um momento de restauração, porque a história é dele. A história é dele. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos. Nós queremos, ó Deus, ser usados pelo Senhor. E o nosso desejo é que tudo o que acontece, ou que acontecer, pensando especificamente sobre isso, embora os nossos olhos não conseguem ver nada, nosso desejo e pedido é que tudo aconteça para a glória do nome do Senhor, da forma do Senhor, para que a glória seja tua. Nos use apenas como instrumentos e vasos nas tuas mãos, e
cumpra, Deus, o propósito do porquê um dia o Senhor permitiu a existência de uma igreja neste endereço. Cumpra o propósito do porquê o Senhor reuniu pessoas e aqui nós estamos como corpo de Cristo. E seja adorado, seja glorificado, seja santificado o teu nome pela existência dessa igreja em Moraes Prado. Que o Senhor conduza os nossos caminhos e que possamos, muito além de fazer discípulos na nossa redondez, na nossa Jerusalém, possamos estar envolvidos em multiplicar em outros lugares, porque esse é o teu desejo. O Senhor nos chamou para que possamos abençoar. Nos ajude, nos conduza e nos abençoe. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos,